Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 20, verso 12. Êxodo 20, verso 12, diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Nós, quando lemos esse versículo, irmãos, nós temos a tendência de torná-lo vazio, de torná-lo simples, de torná-lo simplista na realidade. Mas não, ele abrange muitas coisas na nossa vida, na vida do cristão. Inclusive, ou melhor, não somente a relação dos filhos para com os pais, mas a relação nossa para com os nossos superiores, como nós já temos visto. Nós iniciamos na semana passada os deveres que nós temos para com os nossos superiores. Nós, numa condição de subalternos, quais os deveres que nós temos para com aqueles que exercem autoridade sobre nós. Esse é um ponto muito importante. Na semana passada nós vimos o nosso dever de nos comunicar com aqueles que são autoridade sobre nós. Por que nós dissemos isso? Mostrando justamente que a primeira coisa que acontece quando nós não estamos sujeitos à autoridade é nós interrompermos a comunicação. E é fácil perceber isso com respeito aos nossos filhos. Não é isso? Quando o filho está numa condição de rebeldia, a primeira coisa que o filho faz, o que é? Ele corta a comunicação com os pais. Isso é muito normal, irmãos. Isso é muito normal acontecer da nossa parte também. Então nós temos o dever de nos comunicar. Temos o dever de prestar contas àqueles que estão sobre nós. Nós vimos também o segundo ponto, que é a questão da reverência. Nós devemos reverenciar, ter respeito, honrar quem? Os nossos pais. Então, crianças, obrigação de vocês honrar seus pais. Adultos, obrigação de vocês honrar seus pais. Então é nossa obrigação honrarmos nossos pais, certo? Enquanto crianças, nós honramos obedecendo-os. Enquanto adultos, nós honramos nossos pais, cuidando deles, amparando-os. Com respeito também aos mais velhos, só pelo fato de eles serem mais velhos, nós devemos reverência e respeito. Nós lemos inclusive aquele versículo de Levíticos 19, diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião. Nós falamos também sobre a reverência e o respeito e a honra para com o Senhor nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o respeito. E então nós paramos nesse segundo ponto para iniciarmos o terceiro. Então, lembrando o tema da mensagem de hoje, os deveres dos filhos, ou melhor, os deveres que nós, como subalternos, temos para com aqueles que o Senhor estabeleceu como autoridade sobre nós. E isso em todos os âmbitos da nossa vida, quer seja no lar, quer seja na igreja, quer seja no mundo lá fora, quer seja no lar, na hierarquia que Deus estabeleceu como homem cabeça, a esposa e os filhos, quer seja na igreja, com os ministros do Evangelho, os irmãos, quer seja lá fora, diante das autoridades, no emprego, no serviço. Então, qual é a nossa obrigação? Quais são os nossos deveres como alguém que está debaixo de autoridade? Amém? Vamos orar para o Senhor nos dar graça essa manhã? Senhor, mais uma vez estamos na Tua presença com o objetivo único de adorar e honrar o Teu santo nome. Ó Pai,
Conduza-nos nesse culto, Senhor, para que possamos cultuar a Ti com reverência, com amor, com cuidado, com temor. Ó Senhor amado, a Ti louvamos, meu Deus, por mais essa oportunidade que nos dás. Nessa manhã pedimos, meu Deus, que perdoe os nossos pecados, em Cristo Jesus, Senhor, e que também nos conduza, Senhor amado, de modo a vivermos vidas santas. Faça-nos entender, ó Pai, a Tua mensagem e aplicá-la às nossas vidas. Traga às nossas mentes, meu Deus, as diversas circunstâncias que temos no nosso dia a dia, durante os dias, as semanas, para que possamos, Senhor, entender, compreender, ó Pai, como colocar a Tua palavra em prática, sob o poder do Teu Santo Espírito. Senhor, que vivamos vidas santas, vidas que honrem o Teu santo nome, vidas sujeitas à Tua palavra, vidas sujeitas ao Seu senhorio. Para a honra e glória do Teu santo nome te pedimos, Pai. Amém. Então, terceiro ponto, irmãos, como o nosso irmão Kaique abriu o culto de hoje, nosso terceiro ponto é o dever que nós temos de orar e agradecer por aqueles que são autoridades sobre nós. Então, o Kaique abriu primeira carta de Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 e o 2, que diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática do quê? Súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida mansa, vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Nós temos uma terrível prática de condenar, de criticar, de colocar defeito no exercício da autoridade de determinadas pessoas. Mas nós não temos a prática de levar esses problemas diante do Senhor. Nós não temos a prática de nos sujeitar. É justamente a prática de sujeição às autoridades que vai permitir com que nós abaixemos nossa cabeça e levemos o caso diante do Senhor. E esse caso diante do Senhor pode ser por meio de súplica, pode ser por meio de oração, pode ser por meio de intercessão e por meio de ação de graças. Muitas vezes, a pessoa pode estar, a autoridade, aquele que está sobre você, pode estar te oprimindo realmente, pode estar te fustigando realmente, mas é a graça do Senhor que vai fazer com que você perceba que aquilo lá é para o seu bem, e por aquilo você vai poder fazer o quê? Dar ações de graças. Certo, irmãos? Então, é interessante nós percebermos esse versículo. Nós vamos ver os demais versículos mais à frente, quando falarmos sobre o ponto de sujeição, o sexto ponto, que nós vamos ver que nós devemos, segundo a palavra do Senhor, nos sujeitar às autoridades, ainda que elas estejam o quê? Nos oprimindo, nos humilhando, nos quebrantando. Então existe sim, para o cristão que realmente vê a mão poderosa e soberana do Senhor em todas as circunstâncias, existe sim a possibilidade de você agradecer quando uma autoridade estiver te oprimindo, quando uma autoridade estiver te fustigando ali. Existe essa possibilidade. Por quê? Porque é a possibilidade de alguém, é a possibilidade que um cristão poderá evidenciar, é nessa possibilidade que ele poderá evidenciar o que é a graça de Deus na vida dele. E ele vai poder enxergar, ou melhor, ele vai poder evidenciar que está enxergando a mão de Deus agindo em toda e qualquer circunstância na vida dele. Então, amados irmãos, essa é uma necessidade, ou melhor, uma obrigação de nós que estamos sujeitos a autoridades, suplicar ao Senhor, orar ao Senhor, interceder pelas autoridades e agradecer ao Senhor pelo exercício que essas autoridades estão realizando sobre nós. Amém, irmãos? Então, que a gente possa entender que
que a ação de graças não é só no momento em que as coisas estão muito bem, e aí eu vou agradecer pela autoridade que Deus colocou sobre mim. Não. Nós podemos interceder em todos os momentos. Não é só criticar e falar assim, aquela pessoa está fazendo isso, ó. Ele não sabe dirigir, não sabe ser um líder, não sabe ser um cabeça. Deus colocou ele lá, acabou. Interceda por ele. Ore por ele, suplique ao Senhor pela vida dele. Amém, irmãos? Vocês, como filhos, devem fazer isso pelos seus pais. Agradeçam o pai que vocês têm, agradeçam a mãe que vocês têm. Por mais incrédulo que seja, por mais que seus pais não sejam cristãos e não estejam debaixo da orientação do Senhor, agradeça ao Senhor pelos pais que você tem. Suplique ao Senhor pela vida deles, para que eles possam ver as realidades do Evangelho. As esposas, agradeçam ao Senhor o marido que vocês têm. Supliquem ao Senhor, orem ao Senhor. Intercedam pelos seus maridos, para que eles possam exercer a liderança no seu lar, com submissão ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a relação. Mas eu queria também abrir o livro, no livro de Esdras. Abram comigo lá atrás, no Velho Testamento, Esdras capítulo 6. Aqui é o decreto de Dario. E no seu decreto, ele coloca Esdras capítulo 6, verso 9 está dizendo: também se lhes dê dia após dia sem falta aquilo de que houverem mister, novilhos, carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus. Então Dario fez um decreto para que o povo voltasse para construir o templo, e tudo fosse dado a eles, todo o aparato, todo o amparo fosse dado a eles. E aí ele fala: novilhos, carneiros, cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Olha que interessante. Dario está dando todo apoio ao povo e falando: vão lá, ofereçam sacrifícios, ofereçam holocaustos e orem pela vida do rei e de seus filhos. Ele mostrando que ele, na posição de autoridade, precisava da oração daquele povo. Então toda pessoa, irmãos, investida em autoridade, ela tem uma responsabilidade diante do Senhor, uma responsabilidade muito séria, independente de qual seja a responsabilidade, independente de qual seja essa posição. E nós devemos, por isso, orar por eles. Amém? Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto diz respeito à imitação. Nós, como subalternos, devemos imitar aqueles que exercem autoridade sobre nós. Ok? Imitar o quê? Imitar a sua fé, imitar a sua piedade, imitar o seu temor, imitar o seu tremor. Então, abram comigo em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 13. Na carta aos Hebreus, capítulo 13. Verso 7.
Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então está sendo dito o que aqui, irmãos? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Lembrem-se deles, daqueles que já pregaram o evangelho para você, e considerem na vida deles, e ainda que eles venham a morrer, né? Olha lá, considerando atentamente o fim da sua vida, e ainda que eles vierem a morrer, imitem a fé que eles tiveram. Amém? Então nós devemos ter nossos guias espirituais, aqueles que nos pregaram o evangelho, aqueles que nos proclamaram a palavra de Deus, nos pregaram a palavra de Deus. Imite a fé deles. Mas não somente isso, com respeito aos seus pais. Vocês, crianças, observem a vida piedosa de seus pais. E imitem o que? A vida piedosa de seus pais. Por que eu falo isso? Porque nós temos uma tendência muito grande de imitar o que? O pecado. Nós temos uma tendência muito grande de imitar o erro, de imitar os desvios, de imitar a impiedade, a injustiça. Nós temos uma tendência muito grande de fazer isso. Eu me lembro muito claramente, quando eu era mais jovem, meu pai tinha alguns vícios no sentido de emocional. Em alguns momentos ele estourava muito facilmente. E ele ficava bravo. E ele até xingava, não palavrões, mas... Eu lembro do dia que eu falei assim, nossa, eu quero ser como meu pai. Eu quero ser assim, bravão também, machão também. E eu lembro o dia que eu decidi fazer isso, eu comecei a imitar os erros do meu pai. E hoje está uma dificuldade para você. É uma luta contra esse pecado, terrivelmente. Por quê? Porque foi um pecado alimentado lá atrás. Decidido, foi assim, eu vou fazer isso. Agora, imitar a piedade do meu pai, isso não estava em mim. Entende a relação? Então, irmãos, é fundamental. Por quê? Porque vocês, crianças, vocês estão observando a vida dos seus pais. E é fundamental que vocês decidam o quê? Imitar a fé deles. Imitar a piedade deles. Nós já dissemos isso com respeito a nós que temos autoridade sobre nossos filhos, para que nós possamos dar o exemplo. Mas não é esse caso agora. Agora imitem a piedade de seus pais. Imitem a piedade daqueles que exercem autoridade sobre você. Observe a vida deles. Observe como que eles exercem essa autoridade. E imitem. Estejam preparados para que, quando vocês, crianças, saírem da casa de seus pais e forem vocês exercerem autoridade, vocês exercerem autoridade, uma autoridade piedosa. A nós também, irmãos. A cada um de nós. Cada um de nós. Homens, quando vocês trabalham, vocês que trabalham fora, quantas vezes vocês falam, se fosse eu no lugar do fulano, não faria desse jeito. Eu faria assim, assim, assado. Submeta-se. E entenda por que ele está exercendo e está fazendo isso nessa posição de autoridade. Tente entender por que ele está agindo dessa maneira na posição de autoridade que ele ocupa. Por quê? Porque a tendência nossa é ficar criticando. Critica. E você não consegue, por causa das suas críticas, parar para analisar e falar assim, por que ele está agindo dessa maneira? É interessante, irmãos. É importante nós entendermos isso. Mas nós estamos muito aptos a dizer assim, não concordo. Não concordo. Não está errado, não é dessa forma não. Mas é interessante como a gente começa a perceber
Quando você começa a perceber que na sua posição, na posição que você ocupa de subalterno, você não está enxergando o todo, para você poder sair criticando, para você poder sair apontando o dedo e falando não concordo, discordo. É interessante, irmãos, é importantíssimo a gente entender essas coisas. Mas quando nós exercemos papel de liderança, e por bênção ou por maldição, não sei, você começa a ver coisas que você não queria estar vendo. E aí você começa a ter que tomar decisões a partir de tudo que você está enxergando. Coisa que a pessoa que está na posição de subalterno não está vendo. Ela não enxerga. Como pai, juntamente com minha esposa, nós, casal, nós vemos coisas em casa que as nossas filhas não veem. E por mais velhas que elas estiverem depois, com seus 14, 15, 18 anos, elas não vão enxergar o todo como nós enxergamos. É enxergando o todo que faz com que nós tomemos algumas decisões. E eu me lembro quão tolo eu era quando eu estava com meus 15, 16, 17, 18 anos, criticando meu pai. Pai, você fez errado. Não, está errado, não é desse jeito não. Tolo. Você não está enxergando o todo. Você não está enxergando o todo. Quando você está numa posição de subalterno, você não está enxergando o todo. E aí a pessoa toma uma atitude e você vai e critica. Está errado, não é assim. Eu não concordo com isso. Quem disse que você tem que concordar ou discordar de alguma coisa? Você não está enxergando o todo. Você não sabe a decisão que você deveria tomar. Sem enxergar cada parte, você vai tomar a decisão errada. O mesmo acontece, irmãos, em toda e qualquer circunstância, onde a autoridade é exercida e aqueles que estão debaixo de autoridade levantam e falam, não concordo. Em toda situação. É interessante que até na igreja acontece isso. Às vezes a gente na liderança toma alguma atitude, toma alguma postura, tem uma postura, toma alguma decisão, aí você vê o irmãozinho e fala assim, não concordo. Vem conversar para você entender o todo. E aí eu posso explicar para você. Quem sabe você vai conseguir entender o porquê de determinadas decisões. Estão entendendo, irmãos? O mesmo acontece com a gente quando começa a criticar a política. É interessante isso. Você começa a falar, não concordo, fulano tinha que estar fazendo assim. A gente não está enxergando o todo. A gente pode manifestar o quê? A expressar alguns princípios dos quais deveriam reger a vida dessa pessoa. Ela pode estar quebrando alguns princípios cristãos, alguns princípios fundamentais. Você não pode criticar muitas vezes a decisão, determinadas decisões, determinadas posturas, porque você não está enxergando o todo. Você está enxergando pequena parte. E por essa pequena parte você não consegue avaliar o correto, o certo, o errado. Então, amados irmãos, a ideia é imite a piedade, imite a fé, imite a justiça. E além disso, irmãos, nós temos o dever de fazer de nossos líderes um modelo. Um modelo não somente para nós, como para aqueles demais liderados. Um modelo para aqueles que também, juntamente conosco, estão numa posição subalterna. O dever de falar assim, tá vendo ali, faça que nem ele. Como que foi que Paulo disse? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele, na condição de subalterno do Senhor Jesus Cristo, ele fala, ali está o modelo, imitem, é Ele. Aqui mesmo em Hebreus, voltem um pouquinho no capítulo 3, verso 17. Eu acho que está errado. Não, desculpa, está errado.
Não é Hebreus, não. Aqui eu errei. Eu acho, calma aí um pouquinho, só um pouquinho. Enfim, irmãos, sede meus imitadores, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Aqui é Paulo falando, se não me engano. Eu marquei errado a referência. Então nós temos o que aqui, irmãos? O dever de fazer o que? Do líder o nosso modelo. Não é só uma questão de imitar, mas também de levar os outros que estão conosco a imitá-lo. Então aquilo que Paulo faz é imprescindível. Sede meus imitadores como sou de Cristo. Ou seja, imitem a minha imitação a Cristo. Paulo está falando. Façam como eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Imitando a Cristo. Então, amados irmãos, devemos, no quarto ponto, imitar a fé, a piedade, a justiça, o amor, o temor dos nossos líderes. Devemos fazer de nossos líderes um modelo para as nossas vidas, observando-os como que eles vivem, observando-os como que eles agem, observando-os na sua fé, no seu temor. Quinto ponto, nós devemos obediência voluntária àqueles que exercem autoridade sobre nós. Então, crianças, nós temos falado muito para as nossas filhas. Você obedecer de cara feia, isso não é obediência. Você obedecer de modo forçado, não é obediência isso daí. Isso não é obediência. Nós devemos obedecer de modo voluntário. O que é voluntário? De modo que envolva a sua vontade. Você quer obedecer. Isso, irmãos, a questão de obediência é algo muito forte em nós. É algo muito forte em nós. Ninguém é obediente, porque ninguém é sujeito. Ninguém é submisso. Ninguém quer se submeter. Nós somos pequenos deuses para nós mesmos. Nós queremos fazer a nossa própria vontade. Obediência é você se sujeitar à vontade de outro. E nós não queremos isso. Nós queremos que a nossa vontade seja feita. Nós queremos que os nossos caprichos sejam realizados. Esse é o grande problema. Agora, com esse desejo, como ter uma obediência voluntária? Uma obediência voluntária é uma obediência da qual o seu desejo é esse. É te apresentado uma ordem que se refere ao desejo de uma outra pessoa. E aí você abandona esse desejo e compra esse desejo para você. E aí você obedece-o voluntariamente. Conseguiram ver isso? Conseguiram perceber quando que nós costumamos fazer isso? Quando Jesus fala, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga, é isso. O que negar a si mesmo? Você pega as suas vontades e você joga fora. E você pega a vontade de outro, daquele que é líder, é cabeça sobre você. E você compra essa vontade para você. E você obedece a essa vontade voluntariamente. Ou seja, você torna essa vontade que é alheia, você torna ela sua. Ela passa a ser sua. E você cumpre essa vontade com vontade. Isso, irmãos, diz respeito à morte. Porque você pegar a sua vontade e jogar fora, é você o quê? Morrer. Quando Jesus ora para o Pai, Pai, se possível, livra-me desse cálice.
mas não seja feita a minha vontade, sim a sua. O que ele está falando? Ele está expondo a vontade dele, falando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a sua. E quando é apresentada a vontade do Pai, ele joga a vontade dele fora e compra a vontade do Pai. Porque quando ele vai para a cruz, ele não foi forçado. Quando ele vai para a cruz, ele não vai emburrado. Ele não vai com aquela cara do tipo: isso não é obediência. Obediência é quando você compra a vontade daquele que te ordena. E você fala: ela é minha. É por isso que muitas vezes a esposa, tentando se submeter ao marido, o marido fala algo para ela, ela fala assim: não concordo, mas eu tenho que me submeter. Vamos lá. Tudo bem. Faça do seu jeito. Aí dá problema lá na frente, tá vendo? Eu falei para você, não era para você fazer isso não. Eu tinha desde o começo convicção que não era para você fazer isso. Eu não disse para você lá atrás que ia dar errado? Por que acontece isso? Porque ela pegou, a vontade dela está aqui, e a vontade do marido foi apresentada. Ela deixou a vontade dela em stand-by, e ela pegou a vontade do marido e falou assim: tamo junto. Quando essa vontade deu errado, ela retornou à vontade dela. Aqui, ó, essa daqui era melhor, eu falei para você desde o começo. Nós fazemos isso constantemente, irmãos. Constantemente nós fazemos isso. Nós fazemos isso com nossos pais, nós fazemos isso com nossos cônjuges, nós fazemos isso lá fora. Lá fora. Você como funcionário, você fala: ó, eu acho que tem que fazer assim. Não. Seu líder, seu patrão, seu gerente, seu encarregado disse: não, vamos fazer desse jeito. Beleza. Pega a sua ideia, joga fora e compra dele. Mas a gente não faz isso. Quando dá problema lá na frente, você fala: tá vendo? Eu disse que a minha ideia era melhor do que a sua. É esse o nosso problema. Nós não estamos aptos a nos sujeitar. Nós não queremos nos sujeitar. Nós não queremos nos submeter. Nós não queremos nos render. Esse é o grande problema. Então, quando se fala de obediência voluntária, primeiro ponto, dentro da obediência voluntária, nós devemos atender aos conselhos. Primeiro ponto, vamos lá entender. O que é conselho? O conselho é algo dado a você, na qual você tem a possibilidade de escolher se sim, se não. Um conselho é diferente de uma ordem. Um conselho é diferente de um mandamento. Um conselho você recebe e você tem a possibilidade de falar assim: vou fazer dessa maneira, não vou fazer dessa maneira. Certo? Tudo bem? Mas olha que interessante. O conselho, dependendo de quem vier, é quase que uma ordem. É quase que uma ordem. Por que eu falo isso? Se o conselho vem de uma pessoa piedosa, mais velha que você, piedosa, você torna esse conselho quase como uma ordem, certo? Se o conselho vem de uma pessoa incrédula, uma pessoa que não conhece o Senhor e que não vive de acordo com os seus princípios, os princípios cristãos, aquele conselho pode ser o quê? Algo a ser avaliado. Agora, o conselho é conselho. Você tem o quê? A liberdade de escolher se sim ou se não. Mas vamos pegar o exemplo em Êxodo. Vamos comigo voltando para Êxodo, capítulo 18, um pouquinho antes do trecho que nós lemos, dos 10 mandamentos. Êxodo 18. Em Êxodo 18 nós vemos o sogro de Moisés levando a mulher de Moisés e seus filhos para ele. Não sei se vocês lembram, irmãos. Quando Moisés, com 40 anos, ele sai do Egito, ele vai para o deserto. No deserto,
ele arruma essa esposa, né, a Zípora, casa com ela, tem filhos. E depois de um bom tempo que ele já está no deserto já, com quase 80 anos que ele está no deserto, não, 40 anos no deserto, ou seja, com quase 80 anos de vida já ele está, é quando o Senhor chama ele para libertar o povo, certo? Então Moisés vai libertar o povo já com quase 80 anos. Ele não vai libertar o povo assim, né, molecão, não. Com quase 80 anos ele está indo libertar o povo. Nisso ele deixou a esposa e seus filhos em Midian, com Jetro, seu sogro. Depois que Israel é libertado do Egito, né, acontece as 10 pragas, Israel é libertado, Israel está no deserto, peregrinando, aparece o sogro de Moisés, Jetro, com sua esposa, né, esposa de Moisés e os filhos de Moisés. E leva-os até Moisés. Está aqui, ó, sua esposa e seus filhos. Ok, obrigado. Só que nessa daí o que acontece? Jetro começa, como sogro, né, mais velho do que Moisés, começa a analisar o que Moisés está fazendo. E um belo dia, Jetro começa a ver o seguinte: amanheceu o dia, estava uma fila gigantesca de pessoas esperando serem julgadas por Moisés. E está lá Moisés julgando o povo. E Moisés passou o dia todinho julgando as causas do povo. Porque imagina, uma multidão de milhares de pessoas, quantos problemas não teriam? Certo? Ah, porque esse pegou a ovelha que não era dele, era minha. Ah, porque aquele saiu com a mulher do fulano. É como um rolo monstruoso, gente. Imagina a bagunça que era aquilo. O tanto de problemas. Ah, porque fulano me roubou. Ah, porque fulano fez aquilo. E quem era o juiz daquela gente toda? Moisés. E aquele povo ficava desde de manhã até altas horas da noite sendo julgado por Moisés. Acabava o dia, Moisés esgotado dormia. No dia seguinte, mesma coisa. A fila continuava. Continuava de onde parou a senha. E aí você vê o que? Uma multidão de pessoas nessa situação. É quando Jetro chega para Moisés e diz, capítulo 18, verso 19. Ele diz, vamos pegar um pouquinho antes, 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. 19. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Ele está falando assim, ó, vou te dar um conselho, e Deus seja contigo. Coloque diante do Senhor, veja se é isso mesmo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Olha o que ele está falando. Pega as causas, representa, ser você representante de Deus para o povo. Pega as causas desse povo, leve para o Senhor. Mas também olha só o que você faz. 20. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Então ele está falando o seguinte: orienta o povo. Orienta o povo. Dê ao povo orientações básicas de como ele deve proceder. Ensina o povo. Depois que você ensinar o povo, ou seja, depois que você estipular, estabelecer leis ao povo, e eles souberem até onde eles podem chegar e da onde eles podem partir, aí sim, o que você faz? Ele continua. 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, homens que sejam homens, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Então o que acontece? Jetro está falando, estabelece autoridade sobre esse povo. Estabelece autoridade. Pega alguns homens e coloca sobre cabeça de 10 famílias. Outros, ou de 10 homens, né? Outros como cabeça de 50, outros como cabeça chefes de 100 e outros chefes de 1000. E que todos esses homens se reportem a você. Então aqui Jetro define
né, o nosso sistema judiciário hoje, que é bem assim. Tem o sistema judiciário, né? Você vai nas instâncias, tem as instâncias inferiores e instâncias superiores até você chegar no Supremo Tribunal Federal. E Moisés então agora passa a ser o Supremo Tribunal Federal. Ele tem várias instâncias abaixo dele agora, só as causas complicadas, ele continua lá. Toda a causa, no 22, toda a causa grave trarão a ti, mas toda a causa pequena, eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Olha que interessante, irmãos. E no 23, se isso fizeres, e assim Deus te mandar. Olha que interessante. A pessoa que dá um conselho. A diferença da pessoa que dá uma ordem, um mandamento. Ele dá um conselho e fala assim, ó. Se isso fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Amém? Essa é a posição de quem não está vendo o todo. Ele está chegando agora na situação. Ele está chegando nesse momento. Ele está vendo Moisés naquela situação constrangedora, né? E falando assim, você vai morrer e vai matar o povo desse jeito. Só que eu vou te dar um conselho. Você analisa, vê se é isso mesmo. Coloque diante do Senhor. Se Deus te mandar, faça dessa forma. Essa é a característica do conselho. Se você não está conseguindo enxergar o todo, certo? Se você não está conseguindo enxergar o todo, chame e fala assim, ó, eu queria te dar um conselho. Eu sei que você está na liderança e eu sei que você está enxergando o todo. Eu não sei se eu estou errado, me ajuda. Mas não seria melhor você fazer assim, 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 assado? Esse é o conselho, irmãos, de quem não está na liderança e não está vendo o todo. Essa é a postura. Entendem? Então essa é a postura de quando nós, numa posição de subalternos, a gente tem a liberdade de chegar naquela pessoa que exerce liderança sobre a gente e falar assim, sabe, eu não sei se eu estou certo ou errado, mas me ajuda. Não seria melhor você fazer assim, assim? Coloque no Senhor. Ora. E se você achar que vale a pena fazer dessa forma, fica à vontade. Certo? Porque muitas vezes a gente faz o quê? Ó, eu vou te dar um conselho, faz assim, assim, assado. A pessoa não faz e fala, tá vendo? Não me ouve. Não dá atenção porque eu falo. Mas calma aí, isso aí não foi conselho então, isso foi uma ordem. Conselho, você dá liberdade para a pessoa escolher se ela vai querer ou não. Se ela quiser, você está feliz. Se ela não quiser, você está feliz do mesmo jeito. Foi um conselho. Estão entendendo, irmãos? Tudo isso são detalhes que são fundamentais para a nossa vida. Para o nosso relacionamento interpessoal. Tanto na igreja, quanto em casa, quanto lá fora no mundo. É fundamental isso daí. Porque isso daí mostra o nosso coração. Se você dá um conselho, dá uma ordem, se você dá uma ordem camuflada de conselho, já fica evidenciado o seu coração onde está. Já fica evidenciado quem é você. Entendem? Quando chega assim, ó, vou te dar um conselho. Aí a pessoa não atende e você fica louco da vida. Pronto. Já é um motivo para você ver, já é uma ocasião na qual você pode perceber onde está seu coração. Onde seu coração está tão centrado em você mesmo, que se as coisas não forem feitas do seu jeito, você perde a paciência, você fica doido, você fica, não é possível. Estão entendendo, irmãos? Então a característica de quem dá um conselho é uma característica de humildade, de mansidão, de querer o quê? Ajudar, de querer de estar se preocupando, de falar assim, ó, fulano, ele vai acabar mal. Deixa eu ajudá-lo. Ele está exercendo uma posição de autoridade, mas eu estou achando que não está sendo bom para ele. Porque muitas vezes nós criticamos a autoridade, por quê? Porque algo não está sendo bom para nós.
algo não está saindo do meu jeito. Aí eu critico a autoridade. Eu nunca critico a autoridade preocupado com a pessoa que exerce a autoridade. Pode perceber isso. Percebam isso. A gente nunca chega a falar assim, ó, tá fazendo errado. Isso vai ser ruim para ele, vai prejudicar ele. Não, você nunca faz isso. Você fala, ó, tá errado, não concordo. Por quê? Porque tá prejudicando a mim. Estão percebendo? Esse é um ponto fundamental. Então, quando você vai dar um conselho, o conselho que você vai dar deve ser primeiramente movido, por quê? Por amor àquele que exerce a autoridade. Por quê? Porque o modo como ele está exercendo a autoridade vai ser prejudicial a ele. E aí você vai dar um conselho para livrá-lo, ou amenizar os problemas dele, que exerce autoridade sobre você. O que Jétro faz aqui é impressionante. E o modo como ele age é impressionante. Nós devemos agir dessa maneira. Quando você observar como um subalterno, o seu líder, alguém que exerce autoridade sobre você, fazendo alguma coisa errada, que você se preocupe primeiramente com a vida dessa pessoa. Que você se preocupe primeiramente com a vida dessa pessoa. Que nós nos preocupemos primeiramente com a vida dessa pessoa. Para quê? Para quê? Para mostrarmos que nós não estamos lutando por nós mesmos. Entende a realidade? Então a questão do conselho é justamente essa. Eu dou um conselho para essa pessoa. Se ela ouvir, amém. Se ela não ouvir, amém também. Amém. E a continuação do versículo diz o quê? Ele diz no 23, se isso fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz o seu lugar. 24, Moisés atendeu às palavras de seu sogro, e fez tudo quanto este lhe dissera. O problema, irmão, sabe o que é? Muitas vezes nós vivemos as ocultas, que é para não sermos admoestados e não recebermos conselhos. Esse é o grande problema. O problema nosso é que nós não só não queremos atender os conselhos que são nos dados por alguém que exerce autoridade sobre nós, como nós também queremos evitar que esses conselhos nos sejam dados. E aí como que você vive? As ocultas, as escondidas. Você vive nas trevas. Por quê? Porque se alguém ficar sabendo o modo como eu estou vivendo, vão querer meter o bedelho na minha vida e eu não quero. Eu quero tocar a minha vida do jeito que eu quero. Eu quero continuar sendo o Deusinho da minha vida. Eu quero continuar vivendo do modo que mudava na minha cabeça. É dessa forma que nós vivemos. Então, por que as crianças escondem dos pais muitas coisas que fazem? Por causa disso. Elas querem fazer de acordo com a cabeça delas. Por que nós fazemos isso muitas vezes? Porque nós queremos fazer as coisas de acordo com a nossa cabeça. E nós fazemos isso constantemente. São situações, irmãos, das quais nós devemos pedir graça ao Senhor e misericórdia para que Ele nos quebrante, que Ele nos humilhe. Porque nós fazemos isso constantemente. Eu faço isso constantemente. É por isso que eu tenho dito para vocês, irmãos, a liderança que nós temos experimentado, eu com o pastor Gessé, uma liderança a dois, tem sido uma bênção para nós. Por quê? Porque quando um quer fazer alguma coisa e vai apresentar para o outro, fala assim, vamos fazer assim, já fica evidente o seu coração. E aí o outro tem a oportunidade de falar assim, não faz isso não, por que você quer fazer isso? Isso não vai dar certo, isso está errado, isso não vai dar glória, não vai trazer glória ao Senhor. Entende a situação? Então que seja uma vida o quê? À luz, uma vida clara, uma vida límpida, uma vida da qual nós não precisamos esconder as coisas. Irmão, se você começou, ou se você está nessa de ficar escondendo a sua vida para que você não seja exortado, admoestado, ou para que você não receba conselhos que não vão te agradar, cuidado. Você está alimentando a sua velha natureza.
você está alimentando o seu eu, a sua carne. Cuidado com isso. Que nós tenhamos não só a prática do dever de ouvir e procurar atender conselhos, mas que nós tenhamos a prática de viver uma vida às claras, para que as pessoas possam ter a oportunidade de nos dar conselhos. Amém? Mas dentro ainda do ponto da obediência voluntária, tem ainda o dever de obedecer às ordens. Então nós devemos atender a conselhos, né, de acordo com aquilo que o Senhor, a capacidade que o Senhor tem nos dado, de análise, de averiguação, de colocar tudo fundamentando nos princípios bíblicos, mas nós também temos o dever de obedecer às ordens que nos são dadas. E é interessante isso daqui. Efésios 6:1, que é Paulo repetindo o 5º mandamento. Paulo diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Quando se fala da obediência no Senhor, é uma obediência que não diz respeito somente a você abaixar a cabeça e ir lá fazer. Não. A obediência no Senhor é aquela obediência da qual você sabe que aquela ordem que foi dada a você não é uma ordem meramente humana, mas foi uma ordem dada por parte do Senhor. E aí você se sujeita àquela ordem, obedece àquela ordem, como sendo dada por Deus a você. É uma ordem vinda diretamente do Senhor. Então em Efésios 6:1 nós vemos: filhos, obedecei a vossos pais. Paulo não para aqui. Obedecei a vossos pais. Ele diz: obedecei a vossos pais no Senhor. Ou seja, considerem, filhos, crianças, considerem que a autoridade exercida por seus pais é uma autoridade provinda do Senhor. Vocês obedecendo os seus pais, vocês estão obedecendo a quem? Ao Senhor. E é isso que é justo. E aí ele continua: honra teu pai e a tua mãe. Ou seja, respeite, reverencie seu pai e sua mãe. Essa é a ideia da obediência, e a obediência voluntária, aquela obediência da qual você sabe que não é você, ou melhor, não são seus pais que está em jogo, não é a vontade dos seus pais que está em jogo, mas é a vontade de Deus que está em jogo. E ainda em Efésios 6, no versículo 5, ele continua: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Abram comigo Efésios capítulo 6, versículo 5. Isso daqui é muito bom para nós, adultos. Para nós que de alguma forma estamos sob autoridade, Efésios 6, versículo 5 diz: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Nós temos dificuldade, irmãos, quanto a isso. Sabe por quê? Porque não é nada santo. Não é nada santo. Para você ver. O que tem de santo você se sujeitar à ordem de seu patrão e obedecer ao seu patrão? A gente tem uma tendência muito grande de transformar o cristianismo numa religião vazia e entender o quê? Que ele é importante só nesses momentos aqui, ó. Aqui que é importante. Lá fora eu toco a minha vida do jeito que der. Mas nós devemos colocar na nossa cabeça e pedir para o Senhor graça e misericórdia para renovar nossa mente, para que possamos entender
que a sujeição nossa aos nossos patrões faz parte do quê? De uma vida santa e piedosa. E como isso é contrário no nosso coração, como isso é terrivelmente humilhante para nós e como a gente foge disso. Eu já vi pessoas se sujeitando a patrão muito facilmente, por quê? Porque ela precisa daquele emprego, ou seja, interesse pessoal. Porque ela gosta daquele serviço, interesse pessoal. Porque ela tem um bom salário, se ela sair daquele serviço, ela não vai achar um outro salário melhor. Interesse pessoal. Ninguém se sujeita ao seu patrão, por quê? Porque isso é grato ao Senhor. Já perceberam isso? Nós não fazemos isso. Então está falando, obedecer a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. A mesma coisa que disse lá em cima. Obedecei vossos pais, filhos. Obedecei vossos pais no Senhor. Aqui está falando, servos. Obedecei vosso Senhor na carne, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, ou seja, não servindo somente enquanto ele está olhando. Porque ele está olhando naquele momento, só que Cristo está olhando continuamente. Se você está servindo a Cristo, você está servindo continuamente. Como isso vai de encontro ao nosso coração. Como isso chega junto. Porque a nossa tendência não é essa. A nossa tendência é servir somente à vista. A nossa tendência não é fazer como sendo a Cristo. Nós fazemos como sendo uma pessoa mesmo. Quantas vezes no passado eu ficava revoltado porque eu estava trabalhando e estava, por meio do meu trabalho, enriquecendo meu patrão. Que loucura! Ainda falava, estou aqui, enriquecendo esse camarada aí que já está cheio do dinheiro. Que loucura que é isso? Você está fazendo isso para Cristo ou não é para Cristo? Você está fazendo seu ofício, sua obrigação, como para o Senhor ou como para homens? Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Estão entendendo, irmãos? Essa deve ser a nossa atitude, essa deve ser a nossa postura. Servir como sendo o quê? Estou servindo a Cristo, não estou servindo a homens. Isso faz toda a diferença na nossa vida, no modo como vivemos, comparando com as pessoas do mundo. Faz toda a diferença, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Então, amados irmãos, esse quinto ponto diz respeito à obediência voluntária, a obediência por prazer, por vontade. Você pegou a sua vontade, você jogou a sua vontade fora e você comprou a vontade daquele que está te ordenando. Amém? Nós fazemos isso, irmãos, sempre na dependência do Senhor nosso Deus. Sempre na dependência de Cristo Jesus. Sempre. Sempre errando, sempre pecando, sempre reconhecendo seus pecados e voltando ao Senhor, pedindo perdão a Ele, pedindo perdão aos envolvidos e tornando a viver desse jeito. Devemos nos ajudar uns aos outros nesse sentido, para que nós aprendamos a viver vidas santas e piedosas em sujeição às autoridades que Deus colocou sobre nós. Devo dizer que isso é uma batalha, isso é uma guerra constante. Sujeitar-se é uma guerra constante. Submeter-se é uma guerra constante. Uma guerra contra o quê? Contra a nossa velha natureza, contra o nosso velho homem. Por quê? Porque diz respeito à mortificação da nossa carne.
É uma guerra constante. E aí, como que você está nessa guerra? Você já abriu mão? Já se rendeu às vontades da sua carne? Ou você continua, por meio do Santo Espírito, mortificando o seu velho homem continuamente? É esse o ponto, irmãos. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Agora, o contrário também é verdade. Se pela sua carne você ficar alimentando as vontades do seu velho homem, certamente você vai morrer. Isso demonstra que você não está em guerra, isso demonstra que você não está na batalha, isso demonstra que nem cristão você é. Porque um cristão que não está batalhando contra si mesmo, na dependência do Senhor e do Espírito Santo, não é um cristão, é um religioso. Amém, irmãos? Que isso fique bem claro, tá? Nós paramos no quinto ponto. Com a graça do Senhor, na semana que vem nós vamos pegar o sexto e o sétimo ponto. E aí nós vamos terminar, com a graça do Senhor, os deveres dos subalternos, os deveres dos filhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, meu Deus, que são muitos. Constantemente, meu Deus, temos pecado contra Ti. E temos olhado, Pai, somente para essa vida, meu Deus, somente para essa terra, somente para essa esfera material, Pai. E temos servido, meu Deus, àqueles que estão sobre nós, ó Pai, de maneira errada, servindo somente a homens, relacionando-nos somente como sendo a homens. Senhor, ensina-nos, ó Pai, a nos sujeitar às autoridades que Tu estabeleceste sobre nós e a servi-las, ó Pai, como servindo a Ti, meu Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não permita que nossos olhos fiquem agarrados nessa terra, Pai, nessa mediocridade material. Porque dessa forma, ó Pai, é dessa forma que nós podemos entender como que o mundo entende. O mundo entende que se sujeitar aqui, abrir mão de sua vontade aqui, não traz recompensa nenhuma. E realmente, abrir mão de sua própria vontade para servir a homens, simplesmente porque são homens. Mas ajuda-nos a entender, ó Pai, que ao servir aqueles que Tu estabeleceste como autoridade sobre nós estamos servindo a Ti. Ensina-nos, ó Pai, nos sujeitarmos a Ti, nos submetermos a Ti e àqueles que Tu estabeleceste como autoridade sobre nós. Leva-nos, Senhor, à morte. Leva-nos, Senhor, a tomarmos nossa cruz e seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, que abriu mão de sua própria vontade para fazer a Tua, Pai. Foi desse modo que nós somos salvos, meu Deus. E é desse modo, Senhor amado, que nós somos transformados à imagem de Cristo, agindo como Ele agiu, vivendo como Ele viveu, e nos sujeitando, nos submetendo como Ele se sujeitou e submeteu a Ti. Quebranta-nos, ó Pai, humilhando-nos na Tua presença, para honrar do Teu santo nome te peço. Amém, Senhor.